noite, o pastor José, onde vai trazer uma palavra para mim e para você. Eu creio que ninguém vai sair hoje daqui de mão dada, de mão vazia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor Deus, maravilhoso e glorioso Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor da glória, Deus de milagre, Deus de poder. Toma a vida do teu servo nesta noite, Senhor, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor venha usar, Pai querido e Pai amado, a boca dele nesta noite, Senhor. Ah, Pai amado e Pai querido, que não seja aquilo que nós vemos, Pai, ouvir, mas seja aquilo que ele vai falar, que o Senhor vai colocar sobre a boca dele, Pai. Usa o teu servo nesta noite, Pai. Glória a Deus, aleluia, Pai querido e Pai amado. Que o Senhor venha, Senhor, meu Deus e meu Pai, usar o teu servo da melhor maneira desta noite, como o Senhor tem usado, Pai querido e Pai amado. Que o Senhor venha usar ele, Pai querido e Pai amado, sobre a nossa vida, sobre a vida de cada irmão desta noite. Que o Senhor venha, Pai, usar o teu servo, Senhor, meu Deus e meu Pai, na palavra, Senhor, de libertação, na palavra de cura. Que o Senhor venha usar ele, Pai, na palavra de porta aberta, Senhor, aquele que vem buscar de ti uma resposta. Que o teu servo hoje, nesta noite, Pai, venha dar uma resposta para cada um de nós. E assim eu te agradeço pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe o nosso irmão Valmir, toda a igreja, com essa oração poderosa. Abra as vossas Bíblias, tá? Em livro, glória, no livro de 2 Reis, capítulo 20, e versículo 1, foi falado sexta-feira, através do nosso irmão Tiago Valmir, a doença do rei de Ezequias. Hoje não vai ser diferente, a palavra é a mesma, mas eu creio que o Senhor vai usar eu de outra maneira, porque se cada um de nós fosse pregasse a mesma palavra, Deus usava cada um de uma forma diferente, porque a palavra do Senhor disse que ela se renova a cada minuto. Segundo o Reis, 2 Reis 20, versículo 1, em nome do Senhor Jesus, a doença do rei Ezequias, em nome do Senhor Jesus. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilha, faz milagre aparecer, repreenda o inimigo, batiza o inimigo, manda fogo santo, Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilha, faz milagre aparecer, repreenda o inimigo, batiza o que crê, derrama fogo santo, Senhor, manda poder. Amém? Todos acharam? Amém? Então, lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: e naquele dia adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse-lhe, o Senhor foi, disse assim, e o Senhor foi e olha a tua casa, porque morrerá e não viverá. Então virou o rosto para a parede e orou o Senhor, dizendo, glória a Deus, aleluia, ao Senhor, suplicou, e lembra-te que andei diante de ti, em verdade e com o coração, glória a Deus, aleluia, com o coração perfeito, e fiz o que era reto ao teu olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois que não havedes aí ainda saído, glória a Deus, aleluia, do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, que assim disse o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e ouvi a tua lágrima, eis que eu sararei ao terceiro dia sobre a casa do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.
A palavra do Senhor fala da cura. Agora eu quero dizer para você a oração de um homem que se quebranta na presença do Senhor. O Senhor disse que ele ia morrer, o próprio Deus, glória a Deus, aleluia, disse que ele ia morrer, mas ele vira para a parede e ora para o Senhor, a quebranta na presença do Senhor. Você quer mover o Senhor? Levanta em oração com o coração quebrantado, assim como ele fez com o rei Ezequias, vai fazer comigo e com você. E não é só cura, né? Eu quero dizer que é todas as coisas. Ore com o Senhor. É o piso o Senhor liberta, é doença o Senhor cura como curou Ezequias. É porta fechada, é obra de macumbaria, ele joga por terra, porque ele é Deus, ele tem poder em nome do Senhor Jesus. Mas quebranta o coração e fala com ele, chora com ele, como chorou o rei Ezequias. Esqueceu a tua coroa, o teu trono, mas se humilhou através da oração e Deus curou ele, vai curar a mim e você, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala também, glória a Deus, aleluia, do profeta Jonas, que não obedeceu o Senhor, glória a Deus, aleluia, entrou no navio fugido, depois veio toda o balancear, como você conhece a palavra, foi jogado, entrou na boca do peixe. A palavra do Senhor disse, glória a Deus, aleluia, no capítulo de Jonas, capítulo 2:7, diz que ele orou o Senhor, foi falando com o Senhor, foi clamando, glória a Deus, aleluia, e disse: se o Senhor me dá a oportunidade de vida, eu vou apregoar a tua palavra e vou ganhar a alma, glória a Deus, aleluia. Era sempre isto, glória a Deus, aleluia, que Deus queria de Jonas, que ele voltasse à cidade de Nínive e pregava a palavra, glória a Deus, aleluia. E ali a palavra do Senhor disse que o peixe jogou ele, que Deus ouviu a oração e deu ordem para o peixe jogar ele em terra seca, glória a Deus, aleluia. E ali ele pregou a cidade, a palavra de Deus um dia, glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus disse que aquele povo se arrependeu de uma tal maneira que até o próprio rei, glória a Deus, aleluia, se vestiu de saco, porque a igreja lá ele estava fazendo errado, era por falta de conhecimento da palavra, assim como eu, você tem muito ainda fazendo algo errado, porque não tem conhecimento da palavra. Mas quando ele pregou, glória a Deus, aleluia, a palavra diz que o rei se vestiu todos os animais e fez um decreto a toda a cidade em nome de Jesus. É a oração de Jonas, glória a Deus, aleluia, no fundo do mar, dentro da barriga de peixe, e o Deus Todo-Poderoso sentado no teu banco lá na glória, ele se levanta para ver a oração de Jonas, para ver o coração quebrantado, para ver o renovo dele, que ele ia fazer a obra, que ele ia pregar, não importava quem, ia fazer a vontade de Deus, e Deus então fez e se cumprisse esta palavra. Da mesma maneira, eu não repetir comigo e com você, não é diferente. Orar nós sabemos, pedir nós sabemos, clamar nós sabemos, que dobrar da presença agora só falta nós a quebrantar o coração da presença de Deus, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, igreja amada, livro de Mateus 24, versículo 22, o próprio Senhor disse: tudo que pedir em mim, tudo que pedir a mim, oração, eu vou fazer, nome do Senhor. Ele falou tudo, igreja, é nós quebrantar o coração. Nós somos salvos, somos chamados, somos escolhidos, tudo. Está falando não vai dar certo, como não vai dar certo? Ele disse tudo, ele não falou, quem não conhece, não sabe, não conhece a palavra, não é crente, vai lá, não tem mais jeito, está perdendo tempo. A oração e o inimigo vai provocando para que dá direito ao inimigo vir falar para ver testar tua fé, para ver se você está firme na rocha que é chamado, mas continua orando, porque ele fez uma promessa para mim e para você, que tudo que nós pedimos em oração, ele vai fazer para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Então peça, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor também fala que o pastor
volta e falar com o nosso Pai em segredo, glória a Deus, aleluia, só com Ele, só Ele sabendo, para que Ele possa agir na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Tiago, glória a Deus, aleluia, ali no versículo 5 e 16, ele fala para mim e para você, se nós pedir perdão um para o outro, e depois nós orar, a palavra diz que a oração do justo tem muitos seus efeitos. Glória a Deus, aleluia. Então, a igreja amada, de toda maneira Deus está conosco, assim como teve com assim como teve, glória a Deus, aleluia, com Procorreis e Ezequias, glória a Deus, aleluia. No livro da lei, glória a Deus, aleluia. Ali no livro de 2 Samuel, capítulo 12 e 13, pela lei, glória a Deus, aleluia, de Moisés, Davi tinha que morrer. Quando o profeta foi falar para ele que havia um homem, que havia uma cabra, glória a Deus, aleluia, e a única cabra que ele tinha, ele matou. Ele estava falando de Davi, porque todos vocês conhecem a palavra, que ele tinha se prostituído com Betsá, e o servo, o esposo dela, era justo, glória a Deus, aleluia, e ele manda matar, glória a Deus, aleluia. Mas Davi, achando que era perfeito, porque quando nós estamos no mundo, nós estamos desviados, nós achamos que está certo, glória a Deus, aleluia, e Deus está vendo que está errado. Eu vou libertar, eu vou trazer de volta, tá? A família está orando, a igreja está orando, e Deus deixa, mas ele está com o coração quebrantado. O pecado cega a pessoa, assim como cegou Davi, glória a Deus, aleluia. Davi se levantou, quando diz, ele tinha uma cabra só, e ele matou para oferecer um banquete a um homem, glória a Deus. Disse, eu vou matar, glória a Deus, aleluia. O profeta não podia chegar nele como rei, dizer, você pecou, você está errado, não. Ele teve, Deus deu uma estratégia para ele, e quando ele disse, eu vou matar, o profeta disse, esse homem é você. Davi naquela hora ele se quebrantou de uma maneira tão poderosa, ele disse, oh Senhor, eu pequei contra ti, e ele se arrependeu, orou, Senhor. O profeta ainda estava na presença dele, ele disse, a espada não vai sair da tua casa, mas você não vai morrer. Não, igreja amada, não é porque o Senhor gostava dele, não é porque ele era o primeiro coração, é porque ele se quebrantou, reconheceu que ele era pecador, ele reconheceu que ele era errado, e clamou o Senhor de uma maneira, glória a Deus, aleluia. Porque a palavra, olha, você quer quebrantar o Senhor, está sentado no trono, mas quer quebrantar, dobre grama, a quebranta na presença dele, que ele se levanta e se dobra na beira e você, porque ele é misericórdia em nome de Jesus. E foi dessa maneira que ele fez com o rei Davi, tirou a morte, quebrou o decreto da palavra por causa de um coração quebrantado. Você não vai morrer, mas a espada não vai sair da tua casa. E Davi não morreu, glória a Deus, aleluia, ainda fez uma grande obra do Senhor, glória a Deus, aleluia, porque obedeceu o Senhor. Essa palavra é para mim, para você. É só nós a obedecer que a história muda. A morte sai, glória a Deus, o vício sai, a doença sai. Mas perante essa doença, como diz o pastor Helder, vai doer um pouquinho, mas Deus, ele disse que vai doer, mas ele disse que vai sarar, então está na mão dele. A oração daqui que tinha, em nome de Jesus, das 10 à meia-noite. Eu fiquei magoado um pouco, mas eu orei a Deus e tirou essa mágoa do meu coração. Tinha 4 pessoas doentes. Primeiro eu, a irmã Maria que está ali, a mãe da irmã Renata, a nossa irmã mãe, a nossa irmã Alice, e o povo parou de orar. Já pensou se esse povo continuasse orando como sequia? Deus ia curar eu, ia curar a irmã no mesmo dia, antes do povo sair daqui, a nossa irmã Vera, a nossa irmã Nice, igreja amada do Senhor Jesus. Vamos abrir uma oração. Mas o inimigo pode se levantar em nome do Senhor Jesus.
O inimigo vai levantar mais uma vez, mas a oração vai continuar em nome de Jesus. Porque, igreja amada, no momento que nós precisamos, eu falei para o Senhor, tenha misericórdia de nós quatro. Porque o povo parou de orar. Glória a Deus, aleluia. Para que nós sarássemos. Se alguém sentiu a igreja amada do Senhor Jesus, não leva a mal, mas vamos se levantar e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Porque lá em Tiago 4, versículo, glória a Deus, aleluia, 7, a palavra do Senhor diz aqui: sujeitar a voz a Deus, ele resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas aqui foi ao contrário, me perdoa em nome de Jesus. Se alguém orou, mas me perdoa. Mas tinha gente que orou em casa. Eu agradeço a irmã Renata, a nossa irmã auxiliadora, eu agradeço a igreja. Mas na oração, que vocês me perdoem em nome de Jesus. Quanto mais precisou, eu passei por tudo isso nos dons celestial, e o meu pastor foi para a glória, e nunca deixou de orar. E eu quero pedir que Gênesis Apocalipse tem liberdade de fazer, mas faça com amor, com carinho. E me perdoa, eu vou pedir perdão, mas eu não estou errado não. Me perdoa em nome de Jesus. Se doeu, diz o pastor antes que Jesus cura, e eu creio através de Isaías, através de Ezequiel e através de tudo os que eu acabei de falar, que ele vai curar em nome de Jesus. A firme oração. Tem liberdade, igreja. Está dentro da Bíblia, pode fazer o que quiser, mas ele faz com perfeição e perfeito. E se doer, me perdoe, em nome de Jesus. O pastor Alberto queria dizer que eu não posso falar do Senhor no microfone, mas é isso só que eu quero falar. Vou botar a palavra em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que na mesma hora o profeta veio. O Senhor ordenou que ele voltasse como eu vou ser dele. E disse que o Senhor ia aumentar 15 anos da vida. A oração, igreja, 15 anos. Ali, glória a Deus, aleluia. Porque Deus tem ouvido a oração dele, como ouviu de vocês neste lugar, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que ele ia acrescentar 15 anos. E apoiar, glória a Deus, aleluia, aquela cidade que o inimigo, glória a Deus, aleluia, que o inimigo ia livrar, glória a Deus, aleluia, do rei da Síria, que era o inimigo dele, glória a Deus, todo aquele povo daquela cidade, por amor de Davi, glória a Deus, aleluia, ao servo dele, por amor de mim e por amor de Davi, glória a Deus, aleluia, ele ia orar. Eu quero dizer para mim, para você, eu sempre faço, você faça o melhor para o Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque os nossos filhos vão ser abençoados. Não importa como Zequias estava em situação difícil, mas ele orou o Senhor, mas o Senhor só curou ele por causa do servo dele, Davi, que era o segundo coração dele, em nome do Senhor Jesus. Ele não disse: eu vou curar por causa da tua oração. Ele disse: eu vou curar por amor a mim e amor do meu servo Davi. E a cidade, glória a Deus, aleluia, do rei das filhas, vou colocar todo nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor disse, igreja amada do Senhor Jesus, que ali, depois, Isaías aparece para ele e diz: pega uma pasta de figo e passa sobre a chaga. Igreja amada, nós aqui costumamos orar, nós aqui no altar, a igreja toda, e nós pedimos para ir para o médico, em nome do Senhor Jesus, porque naquele tempo era difícil, glória a Deus, aleluia, o povo, glória a Deus, aleluia, ele tinha costume de remédio caseiro. Nós que é mais velho sabemos bem disso. Hoje nós temos costume da medicina. Nós oramos e pedimos para ir no médico. Aqui tem mesmo, a irmã Renata, a irmã auxiliadora pediu até para mim ir no hospital. Aí ela falou ali que ela estava, esse é seu nome ali. Glória a Deus, aleluia. Ela pediu para mim ir lá fazer o exame para estar tudo certo, que eu era particular, que tem lá na Jabaquara, eu já fui lá uma vez, glória a Deus, aleluia, porque nós oramos, mas a medicina Deus deixou para isso. Nós não podemos largar de lugar. Tinha um senhor lá, eu
Deus, ele está em outra igreja. Ele sempre, quando ele está falando, eu contava testemunho dele, ele disse: o meu médico é Jesus. Mas hoje ele anda forçado, porque ele não tomou a vitamina para os ossos, para nada, entendeu? Então nós temos que ir no médico, se cuidar. Então por isso que aqui no versículo 7 ele disse: pega uma pasta. Mas Deus já tinha falado para ele, igreja amada, através do profeta, que era para dizer para ele que ele ia aumentar 15 anos da vida dele, glória a Deus, aleluia. Ia sarar ele, tudo Deus falou, mas ele ainda falou: passa. E assim é nós, todos nós, desde aqui no altar, orou, vai para o mestre, em nome do Senhor Jesus. Deus que Deus falou, como falou com o profeta Isaías, que ia curar, mas mande para o mestre, em nome do Senhor Jesus. Porque nós não temos autoridade de passar na frente do médico. E a palavra do Senhor disse, igreja amada do Senhor Jesus, que o rei pergunta para ele: qual será, glória a Deus, aleluia, o sinal que o Senhor ia dar para ele para entrar na casa dele? O Senhor disse: olha, o sol vai adiantar, glória a Deus, aleluia. Os sinais que eu vou te dar é a palavra, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A sombra vai adiantar até entregar ou voltar até entregar. Ele falou para o profeta: volta até entregar. Adiantar é fácil. Glória é fácil para Deus, mas para nós ou para ele era difícil. Mas ele queria, e Deus fez, para que todos vissem. Glória a Deus, aleluia. E ele pegou, então, quando ele recebeu esta palavra, o profeta Isaías se prostrou novamente e orou ao Senhor e pediu, glória a Deus, aleluia, para que o Senhor voltasse 10 degraus atrás, glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz que voltou a sombra 10 degraus do relógio de acaso, glória a Deus, aleluia. E todos viram. A palavra do Senhor disse, igreja amada do Senhor Jesus, que Marotaqueu, glória a Deus, aleluia, enviou os filhos, glória a Deus, aleluia, para ir visitar Ezequias, uma carta, glória a Deus, aleluia, porque ficou sabendo que ele estava doente, porque todos viram e comentaram o que Deus tinha feito sobre a vida de Ezequias. E a palavra do Senhor disse que Ezequias, quando chegou, glória a Deus, aleluia, que ouviu aquela carta e mostrou, glória a Deus, aleluia, a palavra do Senhor diz que ele mostrou a casa do tesouro, glória a Deus, aleluia, as pratas, os ouros, as especiarias, tudo de melhor, os coelhos, glória a Deus, aleluia, e as armas, glória a Deus, aleluia, o tesouro, e nenhuma final mostrasse da casa em todas as coisas. Ele devia simplesmente, igreja amada, falar: olha, o Senhor me curou, o Senhor tenha me abençoado, glória a Deus, aleluia, e tem me dado tudo e não falta nada. Mas ele esqueceu de falar para o Senhor. Hoje em dia é muito normal isso. O Senhor me abençoou, eu vou num restaurante, glória a Deus, aleluia, ou numa churrasqueira, eu já pego o meu celular e eu me engano. No momento eu esqueço de Deus, eu tenho que mostrar até para o meu inimigo que eu estou ali, glória a Deus, aleluia. E quem me levou, quem abençoou foi Deus. Ainda bem que Ezequias, naquele tempo não tinha celular para que ele mostrasse, glória a Deus, aleluia, porque senão eles não precisavam ir até lá para ver o que o rei tinha, glória a Deus, aleluia. E ele mostrou tudo, só que ele esqueceu, muito está esquecendo, até nós mesmos, de agradecer a Deus por nós estar numa churrascaria, numa pizzaria ou dentro de um restaurante, comendo do bom e do melhor, para que o Senhor nos preparou numa situação boa. Nós queremos primeiro mostrar, glória a Deus, aleluia, até para o nosso inimigo. E a palavra do Senhor diz que depois disso, que ele mostrou todas essas coisas, aí veio o profeta, glória a Deus, aleluia, e perguntou para ele: quem são esses homens? Ele disse: são
da Babilônia, que eles estão do lugar distante, são lá da Babilônia, glória a Deus, aleluia, um lugar pouco conhecido, glória a Deus, aleluia, e um profeta, glória a Deus, aleluia, ali na posição de profeta, ele disse: olha, o Senhor mandou dizer para você que tudo que você tem até o dia de hoje, eles vão pegar, vai roubar, vai levar para Babilônia, em nome do Senhor Jesus. Igreja amada, que Deus abençoe, conta aqui na igreja, não mostra para o mundo, porque tem muito inimigo e você não sabe. Pessoa fazendo oração, glória a Deus, aleluia, chegou, já mostrou, glória a Deus, aleluia, e eles perderam a bênção. Conta primeiro o testemunho que Deus te abençoou, que Deus nos abençoou, que Deus deu a casa, um carro, glória a Deus, aleluia, para que Deus continue nos abençoando e não tire aquilo que Ele deu, como tirou da vida de Ezequiel, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor disse, igreja amada do Senhor Jesus, que tudo, tesouro, tudo ia voltar para a Babilônia, ele não ia ter nada, glória a Deus, aleluia. Agora ele tinha uma promessa que o Senhor fez, que ele ia viver mais 15 anos, só ele sabia, nem nós, ninguém sabe quando nós vai morrer, mas o rei Ezequias já estava determinado que depois, quando chegasse 15 anos, ele morria, ia ter uma vida boa, porque quando Deus dá, ele dá por completo, ele abençoa por completo, glória a Deus, mas nunca possa esquecer que Deus te deu para nós, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor disse, igreja amada do Senhor Jesus, que ele disse, glória a Deus, aleluia, que os filhos dele também, que gerasse, que fosse tirado aqui no versículo de 2 ele diz aí, e ainda até os teus filhos que procederam de ti, gerasse, tomará para que seja eunuco do berço do rei da Síria, em nome do Senhor Jesus. E a ser eunuco, glória a Deus, aleluia, porque lá no livro, glória a Deus, aleluia, diz, no livro, glória a Deus, aleluia, de 19, de Mateus, versículo, glória a Deus, aleluia, 11, glória a Deus, aleluia, a palavra do Senhor fala sobre os eunucos, glória a Deus, aleluia, que tinha sobre a face da terra já. Paulo mesmo disse, era bom que todos fossem como eu, mas como não é a casa, glória a Deus, aleluia, que ele disse ali em 1 Coríntios capítulo 6, ele disse, não é mandamento, mas era bom que todos fossem como eu, mas como não é, que caso, porque Paulo tinha um espinho na carne, não fala sobre ele, mas ele não era casado, glória a Deus, mas se não pode, caso, porque ele diz que todos têm um dom, glória a Deus, aleluia. Eu, por exemplo, eu tenho o dom de casar e tenho 4 filhos, cada um tem um dom, então que case em nome do Senhor Jesus. Ele disse para as viúvas, ou se separar, que fique com as suas próprias mulheres, glória, se separar, fique solteiro, ou se não, volta com a sua própria mulher, está lá em versículo 7, 1 Coríntios 7, não pode se separar, nós que é crente, só pode por motivo, ou por prostituição, 2 coisas, prostituição, glória a Deus, aleluia, morte, está aqui, 19, Mateus 19, versículo 9, ou morte. Aí sim pode, senão, igreja amada, não pode. E a palavra eunuco, aqui no versículo 11, está escrito aqui, ó, 19, 11. E ele, porém, diz, nem todo pode receber esta palavra, mas só aquele que foi concedido, porque a palavra é pesada, nem todos. Olha, porque a eunuco assim nasceram do ventre da sua mãe. Ai, do que foram, palavra um pouco pesada, eu vou pular, pelo homem. Ai, do que foram, sim, vou pular de novo, e assim mesmo.
pode receber esta palavra. Então, tem 3 tipos de luto. Um, glória a Deus, aleluia, nasceu do ventre da mãe. Outro, glória a Deus, aleluia, o rei, como para cuidar do harém dele, daquela que ia ser como escolhida para ser princesa ali. Ele fez em luto. E o outro, glória a Deus, aleluia, é por nascença. E o outro foi por causa do reino do céu. Eles escolheram ser para a salvação e a vida eterna, em nome do Senhor Jesus. E isso ia acontecer, glória a Deus, aleluia, com os filhos do rei Ezequiel, ia levar, mas eles não eram do que ia ser por obediência, por próprio Deus permitiu isso em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então ali, igreja amada do Senhor Jesus, o próprio Ezequiel diz que boa é a palavra do Senhor, porque ele sabia que aquilo que o Senhor fala, ele cumpre em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E a palavra diz que ele, o que ele fez, aqui no versículo 20, ora, os demais coisas que Ezequiel fez, como piscina, aqueduto, água na cidade, e para o livro, não foi posto no livro de Reis, porque tudo que era feito, marcado no livro de Reis. Glória a Deus, aleluia. Ezequiel não foi marcado, porque nem o próprio Deus aceitou. Mas a palavra do Senhor diz que ele dormiu com seus pais. Então eu creio que Deus perdoou ele por a teimosia, e ele dormiu com os pais dele em nome do Senhor Jesus. Bem, glória a Deus. E quem recebe esta palavra, dá uma salva de palmas. Glória a Deus. Nosso irmão vai louvar em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar, aleluia. Igreja, terça-feira, culto profético. Vai vir o pastor Leandro trazer uma palavra ao nosso coração, e os demais dias o pastor Eldo vai avisar. Tem algo para falar? Amém? Amanhã as crianças vão começar a fazer oração todos os dias às 7 da manhã, às 7 da noite, em prol do culto que vai ser na sexta-feira. Amém? Amém. Celular não? Então é só, né? Então demais manda no celular. Fique de pé, vamos orar para que nós voltamos aos nossos lares. Em nome de Jesus. Deus Pai querido, Deus amado, ó Senhor Deus do excesso, em nome do Senhor Jesus. Jesus querido, Deus amado, dá uma semana de paz, de prosperidade, de alegria, de vitória, de saúde para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Mas antes, Jesus querido, eu pedir para que o Senhor abençoe o teu povo. Tem algumas pessoas que pediu oração para mim hoje. Tem a nossa irmã auxiliadora que congregou com nós ali no nosso celestial. Glória a Deus, aleluia, que a filha dela pediu socorro, mas eu não estava em casa, mas estava sem carro. Pediu também a oração da igreja, a nossa irmã auxiliadora, que visita ela agora onde ela está. Tem a nossa irmã auxiliadora que sempre vem aqui, que vai para Franco da Rocha com nós. Também tem o genro dela, que é pastor, glória a Deus, aleluia, e também está doente. Tem a filha dela também que está internada no Hospital Pedreira, e a neta dela que caiu. Nós vamos orar esse povo. E tem também a nossa irmã Liz também, que ainda continua doente, né? Então nós vamos, a nossa irmã Vanessa, em nome de Jesus, nós vamos orar para ela, para o Senhor curar 100% em nome de Jesus. Então vamos orar para esse povo, depois nós oramos para Deus da bênção. Deus querido, Deus amado, ó Senhor Deus do exército, visita a nossa irmã auxiliadora, Jesus querido, Deus amado, que pediu para nós, para me falar com a igreja, orar, glória a Deus, aleluia, para que ela seja curada. Visita também a nossa irmã auxiliadora, que sempre vem aqui quando pode, que o pastor dela, que é genro dela,
está doente, está bem, glória a Deus, aleluia. A filha, glória a Deus, aleluia. E a neta dele, o Senhor ainda está com cura de vida, ainda está com uma cura de vida na nossa irmã Nice, ainda está com uma cura de vida na nossa irmã obreira Vanessa. E se tiver mais alguém, Jesus querido, que não der o nome, nem pediu, é o teu povo, visita cada um de nós, a nossa família, toda a nossa parentela, e com uma cura divina, em nome de Jesus. Deus querido, Deus amado, o Senhor Deus do exército, em nome do Senhor Jesus, Jesus querido, Jesus amado, eu lhe peço que o Senhor dê uma semana, mais uma vez, uma semana de bênção, uma semana de paz, de prosperidade, de vitória e de alegria. Dá uma semana de paz, Jesus querido, meu Deus amado. Dá uma semana, Jesus querido, meu Deus amado, que o teu povo, Jesus querido, meu Deus amado, possa cantar o hino da vitória. Aqueles que estão doentes, seja curado. Aqueles que estão desempregados, seja, Jesus querido, as portas abertas. Jesus querido, que o nosso lar seja abençoado do Senhor. Que a nossa casa seja um celeiro da bênção do Senhor. Quem entrar, Deus querido, que sai libertado, transformado, curado, Jesus querido, abençoado do dentro do nosso lar. Jesus querido, meu Deus amado, que o Senhor abençoe esta semana que o Senhor vai dar para nós. Uma semana que seja de alegria e de vitória. Que o Senhor abençoe esses que estão na tua presença. E abençoe aqueles que não podem vir no dia de hoje. Jesus querido, agora abre as portas, abre a janela do céu. E sobre cada um de nós que está e aqueles que não podem vir, derrama a bênção sem medida e dá vitória a todos. Em nome de Jesus. Antes de eu dar a bênção apostólica, eu quero avisar para o pastor Helder e a levita Isabelle, vou fazer a obra em outro lugar, em nome de Jesus, amém? Todos com a mão assim, em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre, todos dizem amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor leve cada um de nós em paz, ficando em paz e voltando em paz, em nome de Jesus. Uma salva de palmas do Senhor Jesus para encerrar o culto desta noite. Deixar de